Muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso O Povo News. Duas grandes vitórias da oposição com essas eleições aí de Nicolas Ferreira e Carol de Tone. Claro que o governo está reclamando muito, principalmente em relação à Comissão de Educação, argumentando que Nicolas não tem preparo, não tem conhecimento profundo em relação a esse tema, ao mesmo tempo aí em que pregam que ele vai estar ali apenas para tumultuar, para tentar atrapalhar o governo e o próprio Congresso Nacional. Como é que a senhora avalia essas críticas e, claro, suas expectativas aí para esse mandato de Nicolas à frente da Comissão de Educação? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço aí no Povo News, né? Boa noite para o Ítalo, para a Raquel e para o Biagi que está conosco, certo? Então, agradecer aí pelo trabalho de vocês, eu que também sou jornalista e sabemos da importância da imprensa no nosso país. Bom, eu acho que as reclamações, elas fazem parte, né? Eu estaria surpresa se não houvesse reclamações, gritaria e, enfim, faz parte também do debate democrático. A esquerda vem perdendo espaço e tanto é que isso está concretizado porque nós temos uma das mais importantes, a mais importante comissão agora com o PL. No ano passado foi do PT, esse era o acordo, né? Rui Falcão. Eu fui membro no ano passado, esse ano serei membro de novo, titular. A gente geralmente faz um rodízio, mas o meu partido me permitiu ficar ali mais um ano. É uma comissão que a gente aprende muito, tudo passa por ali praticamente, algumas coisas são terminativas, então a CCJ tem um papel muito importante nesse debate dentro da Câmara, e fizeram uma gritaria por causa do nome da Carol de Tone. Ontem, inclusive, teve deputada do PSOL que foi lá, na Semana da Mulher, desmerecer uma mulher, né? As feministas que dizem tanto defender a mulher, tem essa pauta, né? Querem ter o domínio, a exclusividade dessa pauta. A verdade é que os movimentos coletivistas não conseguem defender, por exemplo, o feminismo não consegue defender todas as mulheres. Então foi lá dizer que era extrema-direita, que era isso, que era aquilo, mas nós não fizemos isso quando foi o Rui Falcão, no ano passado, porque, enfim, era o acordo. Agora o Nicolas, falar que o Nicolas não é preparado, a verdade é que estão um pouco chateados, porque o Nicolas é um jovem que tem tido um grande destaque no cenário nacional e até internacional, como uma liderança que surge aí no meio da política, e por onde eu passo, as pessoas perguntam para mim do Nicolas, por exemplo. Deputado, e o Nicolas? Manda um abraço para o Nicolas. Então ele vem se destacando no meio, no meio político, e agora como presidente. Então, e geralmente quando essas pessoas se destacam, eles tentam, os adversários, normal, tentam desmerecê-lo, dizer, você nunca vai ser nada dentro da Câmara. Então ele passa a ter um papel muito importante, além de ter a popularidade que ele tem, passa a conduzir uma das comissões mais importantes da casa. E acho que ele vai conduzir com equilíbrio, não vai dar espaço para todo mundo, né? Não está ali somente para tumultuar, não está ali para tumultuar, para atrapalhar o governo. A questão é que a prerrogativa da pauta nas comissões é do presidente, certo? Então, quando eu estava lá o ano passado com a presidência do PT, eu estava submetida às escolhas do presidente do PT. E agora nós vamos estar na CCJ com a Carol de Tone, na educação com o Nicolas, tem também as outras aí, o esporte, que é com o deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL, já foi ministro, inclusive, Previdência, Assistência Social e Família, com o pastor Eurico, uma comissão que também tem muito debate. No ano passado eu participei de alguns debates acalorados nessa comissão, foi principalmente sobre aquele projeto que proíbe o casamento poliamor, certo? Que é assim, casar com 3 pessoas casarem, enfim. Inclusive fui lá me manifestar contra, aliás, a favor desse projeto, para que não possa haver essa deturpação do casamento, da família, até porque causa
uma confusão jurídica muito grande. Então é natural que o governo do PT esteja triste com essa conquista do PL, mas já era previsível e já era o acordado. Júlia, estrategicamente falando, né, a composição dessas comissões que tem um peso importante, a gente sabe disso, você acabou de mencionar, estrategicamente, como isso funcionaria a título de oposição para pressionar mesmo o governo federal em prol de pautas que já eram ali bem esperadas, aguardadas para serem debatidas e que não foram colocadas ali como prioridade e que agora, né, tudo indica que chegará essa hora. Nós temos um trabalho muito grande aí pela frente. Acontece, Raquel, que nós sabemos que ultimamente na Câmara dos Deputados, isso já não é dessa legislatura, muitas coisas vão para a pauta do plenário sem discussão nas comissões, vocês devem acompanhar. A gente faz, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei na segunda-feira, que é um contraponto sobre aquele projeto do governo que praticamente inviabiliza os aplicativos, sabe, os motoristas por aplicativos, enfim. Apresentei, o deputado Lafayette já fez o requerimento de urgência, já conquistamos as assinaturas, e se o Lira, claro que tem que ter a vontade do presidente da casa, se o Lira, na reunião de líderes, decidir, nós já temos tudo certinho, as assinaturas, para que vá direto para o plenário, suprimindo a discussão nas comissões. Então, hoje a pauta, basicamente, do plenário funciona via requerimento de urgência. Mas, como eu falei, a CCJ tem função, muitas coisas acabam ali. Nós analisamos o mérito, né? Aliás, não analisamos o mérito, analisamos a constitucionalidade, técnica legislativa, mas diversos projetos que passaram ano passado, já nem dali da comissão acaba, não vai para plenário. O que você pode fazer é recorrer depois de um projeto que você acha, não acha que seja constitucional, para o plenário da casa. O que vamos conseguir com essas comissões, né, com a Constituição e Justiça, com a educação? Na educação, por exemplo, uma pauta que nos preocupa muito foi esse último CONAI, que vocês devem ter acompanhado, que muitos pais nos procuraram, ficaram surpresos, né? Primeiro com que existe algumas pessoas que estão falando que não houve debate nas bases, né, nos municípios, nos estados, não houve o debate adequado. Segundo, que ficou muito claro que a ideologia está tomando conta da educação, né, que a ideologia está acima do ensino. Então, Nicolas já postou, inclusive, sobre isso, falou que nós vamos debater, de fato, educação e não ideologias, né? No caso, o professor vai para a aula ensinar matemática, português, e não dar opinião sobre política, político A, político B, preferências ideológicas, ou ensinar, falar mal do agro, como nós vimos até em questões do Enem, por exemplo. Então, isso tudo vai ser debatido, nós vamos poder fazer audiências públicas. Ele falou que vai dar muito espaço para o diálogo, o debate. Quando essas comissões estavam na mão de outros partidos ou do PT, a gente protocolava e muitas vezes o pedido não era atendido. Como eu falei, a pauta das comissões é uma prerrogativa do presidente. A Carol Detone, por outro lado, já falou que ela vai respeitar o regimento e respeitar uma coisa que está no regimento, que é a proporcionalidade, certo? Dos partidos. Então, eu acho que nenhum deles vai impor, né, apenas um lado, porque nós defendemos a democracia, defendemos que não adianta eu ficar lá falando único, exclusivamente com a minha visão de mundo. Eu, o Nicolas, então nós precisamos da pluralidade que existe dentro do parlamento.
Tem gente que defende a mesma coisa que a gente, tem gente que defende completamente diferente, tem algumas pessoas que concordam com uma coisa daqui, outra coisa dali, e dessa forma nós vamos legislando. E mais importante do que isso, eu não quero que o lado A, o lado B ganhe, eu quero que o parlamento ganhe, porque o parlamento ganhando, ganha a sociedade. Afinal de contas, gostem ou não gostem, concordem ou não concordem com quem está lá dentro, essas pessoas, nós recebemos votos para estar lá. E a nossa função é fiscalizar e legislar. Infelizmente a gente tem visto, acompanhado, um avanço muito grande do judiciário, né, em cima das nossas funções, das nossas prerrogativas. Vocês acabaram de falar, estava falando antes ali, o Biagi estava falando sobre o assunto das drogas que está no STF. E eu achei, inclusive, o melhor voto foi o do André Mendonça, que falou, não importa a opinião aqui, de um lado ou de outro. Essa função é exclusiva do parlamento. Biagi. Deputada, eu queria saber como foram as conversas para as indicações, principalmente da deputada Carolina Gittoni e também do Nicolas Ferreira. Isso porque, quando foi aqui na quarta-feira de manhã, 3 nomes estavam ali sendo ventilados: o da Carolina Gittoni, do deputado Luiz Carlos Mota e até o nome da senhora para a CCJ. E lá na Comissão de Educação, eu até conversei com a deputada Soraya Santos, ela disse que chegou a conversar com o deputado Altineu, mas rejeitou porque ela ainda está na Procuradoria, não conseguiria alinhar esses 2 trabalhos. E apurando aqui com alguns deputados, eles falaram que basicamente foi a bancada que escolheu o deputado Nicolas Ferreira. Como que foram essas discussões entre vocês para poder apontar aí os nomes de Carol Gittoni e também do deputado Nicolas? Biagi, o da Carol Gittoni, a gente mais ou menos que já tinha deixado acordado desde o ano passado, pelo que eu me lembro. E eu nem sabia que meu nome em algum momento foi cogitado, porque desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados, esse é o meu primeiro mandato, eu nunca pedi nenhuma comissão. Ano passado, inclusive, nós fizemos uma reunião, logo que nós... acho que antes de a gente tomar posse, inclusive, a gente fez uma reunião e alguns já, mesmo no primeiro mandato, demonstraram interesse de comandar comissões pertinentes aos temas que mais defendem, mas eu nunca pedi, até o momento, para o meu partido para comandar nenhuma comissão. Como falei sempre que eu cheguei, desde que eu cheguei, eu fiz questão de fazer parte da CCJ, né? E continuar, inclusive, esse ano, o trabalho que venho fazendo lá. Então, para mim, o da Carol Gittoni sempre teve bem sedimentado. O que ocorreu foi que saiu muita coisa na imprensa dizendo que o nome dela não seria aceito por ela ser bolsonarista. Enfim, parece que é proibido ter pluralidade de ideias, e a gente não pode negar que essas pessoas, que os conservadores, né, o PL fez muito voto, nós somos o partido que mais fez deputados, isso tem que ser respeitado. Então não existe uma parcela dentro do partido, eles queriam escolher dentro do partido, né, os nossos adversários, quem que eles colocariam no CCJ, e isso não pode, não podem se meter dentro da escolha, né, dentro do nosso partido para escolher alguém. Escolha do PL, o PL decide. E para mim, já estava decidido o nome da Carol Gittoni desde o ano passado. Então, todos esses burburinhos que saíram na imprensa, eu achava que era só burburinho e que o meu partido não iria fazer isso, de voltar atrás de algo que já estava dado a palavra e que, inclusive, o presidente Lira cumpriu a palavra, o que já estava acordado. Sobre o deputado Nicolas, eu não lembro de ter havido essa conversa já do ano passado, como foi o caso da Carol. E esse ano ele demonstrou interesse e ele tem uma força muito grande dentro do partido, um respeito muito grande pela liderança que ele é, pela quantidade de votos que ele fez. Enfim, foi uma questão de que ele foi praticamente aclamado como o nome da educação. Perfeito, deputada. Então, a gente não ficou teve nenhuma aí resistência dentro do partido.
Perfeito. Ficamos então aí por dentro de todos esses bastidores e, claro, a análise aí da deputada Júlia Zanatta em relação a essas escolhas. Deputada, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Povo News e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e fiquem com Deus. Um abraço. Forte abraço.